Olá pessoal, aqui é a professora Mônica Costa e eu ajudo advogados a se tornarem experts em direito previdenciário. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre os contribuintes individuais e como fazer a prova da atividade especial do contribuinte individual em juízo, com base nas orientações jurisprudenciais. Pessoal, a primeira questão é saber diferenciar, Nós temos 5 categorias de segurados obrigatórios do regime geral de previdência, que são empregados, domésticos, avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais, e temos ainda a categoria dos facultativos, certo? Quando a gente vai reconhecer tempo especial, a gente pode sim, já é absolutamente admitido tanto no STJ como na TNU, o reconhecimento da especialidade da atividade dos contribuintes individuais. Mas quem são essas pessoas, Gente, contribuinte individual é o antigo autônomo, é aquela pessoa que não tem um emprego formal, e exerce a sua atividade remunerada por conta própria, tá? Caso do mecânico, caso do motorista de caminhão, médicos, veterinários, pessoas que exercem as suas atividades por conta própria e recolhem o INSS na condição de contribuintes individuais. Essas pessoas podem ter, direito ao reconhecimento do tempo especial exercido por eles e com isso podem melhorar o valor das suas aposentadorias, como eu falei no nosso vídeo anterior, e também se aposentar mais cedo em virtude do acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em tempo comum. Bom, pessoal, só que, embora a jurisprudência admita, o reconhecimento da especialidade da atividade para essas pessoas, existe, uma necessidade do advogado produzir a prova, direcionar a prova dessa atividade especial de uma forma correta, tá? Por quê, gente? Porque via de regra, como que a gente comprova tempo especial, Por meio de PPP e laudo técnico da empresa. Isso aí é, assim, o padrão. Claro que a gente tem outras situações que a comprovação é feita de outras formas, mas, via de regra, comprova-se tempo especial por PPP e laudo. No caso do contribuinte individual, gente, os PPPs que vêm nos processos, a maioria deles é preenchido pelo próprio profissional. Por quê? Porque ele não tem um chefe, um diretor, alguém superior a ele, um gerente da empresa, digamos assim, para fornecer esse documento. Se ele fornece esse documento mesmo assinado por um engenheiro do trabalho, certo? Que ele mesmo mandou produzir em relação à sua atividade, esse documento não vai servir. Por quê? Porque nós consideramos uma prova unilateral, certo? Afinal de contas, como, por exemplo, no caso de um mecânico, ele é o proprietário da mecânica onde ele trabalha, certo? Então, não há imparcialidade no momento do preenchimento do PPP, que é talvez preenchido por um engenheiro, um técnico de segurança do trabalho, que ele contratou. E pode apor informações nesse documento que não correspondem à realidade, sobretudo na parte da proficiografia, que é o que importa para nós. Como assim, professora? Gente, tenham sempre na cabeça que prova do tempo especial ela é feita sob 2 aspectos. Primeiro, proficiografia. Quais as atividades que a pessoa exercia no exercício daquela função, certo? Proficiografia é isso, é dizer que o auxiliar de produção opera a máquina X. Sem saber que o auxiliar de produção, opera a máquina X, como que a gente vai comprovar que a máquina X produz agentes nocivos para a saúde dessa pessoa? Então, primeiro a gente tem que saber a proficiografia, certo? É muito importante e essencial. No caso do contribuinte individual, a proficiografia precisa descrever que, embora ele seja o proprietário da mecânica, ele efetivamente põe a mão na massa. Porque ele pode ser proprietário da mecânica, se autodenominar mecânico, mas trabalhar só na parte administrativa, fechando contratos, conversando com os clientes, fazendo questões administrativas, pagamentos de outros funcionários, certo? E aí ele não está exposto ao risco de agentes nocivos à saúde, certo?
Por isso é tão importante a profissiografia. Nós precisamos saber que no exercício daquela atividade, esse autônomo efetivamente colocava a mão na massa. Então guarda isso na sua cabeça. Só que eu acabei de dizer para vocês que o documento que comprova a profissiografia, que é a primeira vertente da comprovação do tempo especial, esse documento, gente, não pode ser um documento unilateral, tá? Além da profissiografia, a gente tem que comprovar o quê? A efetiva exposição aos agentes nocivos. E isso aqui se faz por laudo técnico pericial na empresa, certo? Os laudos produzidos na empresa do mecânico, eles são admitidos. Por quê? Porque eles são produzidos por profissionais que devem dizer a verdade sobre o que acontece no local de trabalho. Diferente da profissiografia, que pode indicar a pedido do contribuinte individual que ele exercia funções que na verdade ele não exercia, certo? Então, para comprovar a atividade especial do contribuinte individual, nós não vamos admitir o PPP, né, produzido unilateralmente, mas nós vamos admitir o laudo produzido na própria empresa dele, tá bem? Certo. No caso da comprovação em juízo dessa profissiografia, o que deve ser feito, né? Aqui no TRF da 4ª Região, nas turmas recursais dos juizados especiais da 4ª Região, é amplamente admitida a prova produzida por meio de declarações de pessoas, certo? Então, oriento meus alunos já na inicial a apresentar declarações de pessoas que conhecem essa atividade. Nesse caso, qual é a orientação? Declarações de clientes, declarações de vizinhos, né? Dizendo, olha, todos os dias eu vejo fulano de tal chegar na mecânica e eu vejo ele sujo de graxa, eu vejo ele pondo a mão na massa, eu vejo ele trocando óleo, mexendo em motores pesados, com muito ruído, né? Soldando peças. Todas essas informações vão formar a profissiografia do contribuinte individual. E você pode fazer prova disso por meio dessas declarações que você vai auxiliar, né, a produzir essa prova e devem ser reconhecidas em cartório sob as penas de falso testemunho, evidentemente, né? Com essa profissiografia, a partir dessas informações, é que você vai apresentar um laudo que confirme que no exercício dessas atividades havia exposição a agentes nocivos. Se o teu cliente, né, se esse autônomo tiver um laudo pronto da própria empresa dele, excelente, vai ser admitido como prova. Se ele não tiver laudo, porque de repente é uma mecânica muito pequena, né, o seu cliente é uma pessoa que nunca fez um laudo, né, onde ele trabalha, ou trazendo para outras profissões, né, um veterinário, por exemplo, né, que tem que comprovar a sujeição a agentes biológicos, também não tem um laudo específico, certo? Aí nós vamos buscar um laudo similar, amplamente admitido também em juízo, né? A prova por similaridade. Mas a prova por similaridade, ela tem alguns aspectos bem importantes. É necessário e é ônus da parte comprovar que havia similaridade entre as atividades desenvolvidas e entre o local de trabalho. Não adianta você me trazer um laudo para comprovar a atividade de mecânico, né, numa empresa pequena, familiar, né, de beira de estrada, vamos dizer assim. Não adianta você me trazer um laudo da parte de oficina mecânica da Volvo, por exemplo. Por quê? Porque os ambientes de trabalho são totalmente diferentes e não tem como se comparar os agentes nocivos que existem em esses locais de trabalho, certo? Então, a empresa paradigma precisa ser semelhante e as atividades desenvolvidas, o cargo específico precisa ser o mesmo. Senão, não há como comprovar tempo especial por similaridade. Mas eu quero, né, já me encaminhando para o final da nossa conversa de hoje, eu quero dizer a vocês que é muito importante vocês cuidarem com um detalhe nessa comprovação do tempo especial dos contribuintes individuais. Por quê, meus caros? Porque, né, o que eu vejo acontecer é justamente a produção de prova. Veja que as provas que eu estou dizendo a vocês, né, quem busca essas provas, na maioria das vezes são os advogados, quem auxilia a produção das declarações dos ex-colegas de trabalho. E se o juiz não admitir declarações de ex-colegas de trabalho, você formula o pedido de produção de prova testemunhal, né? Então, sempre apresenta as declarações e
Subsidiariamente, caso o magistrado entenda que elas não são suficientes, pretende a produção de prova testemunhal para identificar a profissografia do seu cliente, tá bem? Muito bem. Com relação aos contribuintes individuais, o que eu vejo acontecer é que, nesse afã de comprovar o tempo especial, trazendo um laudo similar, muitos colegas, muitos advogados, trazem laudos que são desfavoráveis à pretensão do seu cliente. Como assim, professora? Já vi advogados trazerem laudos para comprovar especialidade que informavam ruído inferior aos limites estabelecidos para cada época de trabalho, né? Então, esse é um erro aí que não dá, vai prejudicar o seu cliente. Por quê? Porque você produz a prova, ou seja, você traz um laudo de uma empresa similar, né? E essa prova é desfavorável, tá? Então, você tem que ter esse cuidado ao buscar um laudo similar que realmente atenda, né, o desejo aí a comprovar o que realmente acontecia com o seu cliente. No caso do mecânico, especificamente, gente, tomem cuidado, por quê? Porque a partir de 98, tá? Se houverem equipamentos de proteção individual no local de trabalho, eles elidem a nocividade do agente nocivo, tá bom? Ou seja, usou equipamento de proteção, não tem atividade especial para alguns agentes nocivos. Para o ruído, é irrelevante usar ou não equipamentos de proteção, então você não precisa se preocupar. Para agentes biológicos, é irrelevante usar ou não equipamento de proteção, mas para agentes químicos, nas atividades prestadas após 98, né, se houver o uso de equipamentos de proteção individual, eles vão afastar a nocividade do agente e a atividade não é especial, certo? A questão aqui do contribuinte individual é que o entendimento majoritário na jurisprudência é de que, como ele é autônomo, como ele exerce as atividades por conta própria, se ele usar o EPI para afastar a nocividade dos agentes químicos, ele então não vai ter reconhecimento de tempo especial, porque ele usou o EPI. Agora, se ele, né, proprietário dessa mecânica, deixar deliberadamente de usar o EPI, ele não pode ele não pode obter vantagem dessa situação, certo? Ele deveria usar. Ele não usou por prerrogativa própria e por conta disso ele não pode ser beneficiado por não ter utilizado o EPI. Significa dizer, gente, em resumo, que a jurisprudência não reconhece tempo especial de contribuinte individual exposto a agentes nocivos que podem ter a nocividade elidida pelo uso de EPI. A gente não reconhece tempo especial tanto se ele usar, porque aí afasta a nocividade, como se ele não usar, porque ele deveria ter usado. Então, a gente se encontra numa sinuca de bico para o contribuinte individual comprovar tempo especial com exposição a agentes químicos, porque tanto faz, se ele usar ou não EPI, a gente não vai reconhecer tempo especial, porque ou ele deveria usar ou ele estava usando, certo? Qual é a solução e a grande dica da aula de hoje? Gente, agentes cancerígenos, né? Agentes químicos comprovadamente cancerígenos, previstos no grupo 1 da lista nacional, que é a LINAC, tá? Para esses agentes cancerígenos, não importa o uso do EPI. Por quê? Porque se considera que eles são tão graves que mesmo o uso do EPI não afasta a nocividade. Assim, resumindo toda a história, gente, vocês precisam trazer um laudo para comprovar o tempo especial do contribuinte individual que ou traga agentes nocivos cujo uso de EPI é irrelevante, como ruído, como agentes biológicos, certo? Como fumos metálicos, como na nossa aula anterior, eu expliquei que fumos metálicos são considerados agentes cancerígenos e por isso tanto faz o uso do EPI, ou efetivamente qualquer outro agente considerado cancerígeno que o uso do EPI é irrelevante. Então você tem aqui uma informação muito importante para quando você for buscar um laudo de uma empresa similar. Se nesse laudo disser que na atividade de mecânico o segurado estava exposto ao agente nocivo benzeno, ao agente químico benzeno, por exemplo, aí tanto faz usar ou não EPI porque ele é cancerígeno e por isso é irrelevante esse uso, tá? Eu
tem um vídeo no meu Instagram, @professoraMonicaCosta, em que eu explico que, mesmo após as alterações no Decreto 10.410 de 2020, que introduziram uma questão, né, sobre os agentes cancerígenos, dizendo que o EPI pode afastar a nocividade, a jurisprudência compreende que o decreto extrapolou o poder regulamentar e, por isso, ele não deve ser aplicado. Então, a jurisprudência continua mantendo o posicionamento de que para agentes nocivos cancerígenos o uso do EPI é irrelevante. Por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês, né? Sempre que o seu cliente for contribuinte individual e você for produzir prova com o laudo de empresa similar, observe agentes nocivos cujo uso de EPI é irrelevante. Porque se você trouxer, né, um laudo de mecânico dizendo que ele estava exposto a hidrocarbonetos, óleos e graxas, né? Primeiro, pelo tema 298 da TNU, genericamente a gente já não admite mais a comprovação da exposição a esses agentes, né? Necessário ter os compostos químicos, e se esse laudo não tiver os compostos químicos, o seu cliente não vai ter reconhecido o tempo especial. Então, você precisa buscar com carinho esse laudo de empresa similar. Prof, e onde que eu vou encontrar esse laudo? Gente, nós temos bancos de laudos, tanto na Justiça Federal, né, no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a OAB Santa Catarina tem um banco de laudos, e aqui fica a dica: se você é advogado em qualquer outra subseção, conversem com as comissões, conversem com a presidência da OAB, para que vocês mesmos, advogados, formem um banco de laudos. Todos os laudos que chegam nos escritórios de vocês e que são documentos públicos, né? Podem ser divulgados, que formem um banco de laudos para que, num momento de necessidade, todos tenham acesso e possam pesquisar por meio de profissão, natureza de empresa, né? E aí conseguir produzir uma prova correta em juízo para esses casos. O Banco de Laudos da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ele é organizado por profissão, então fica muito fácil de você encontrar, né, algo semelhante aí ao que está passando o seu cliente. Lembrando que o laudo similar a gente utiliza não apenas para comprovar tempo especial do contribuinte individual que não tem laudo próprio, mas também quando as empresas não existem mais, né? Então, se a empresa não existe mais, como que eu vou produzir essa prova? A empresa não tem mais, não tem PPP, não tem laudo. Gente, primeira coisa, profissografia. Comprova com declarações de ex-colegas de trabalho, afirmando qual eram as atividades desenvolvidas no cargo específico. E, além disso, laudo de empresa similar, que você vai buscar nesses bancos de laudos. Certo, gente? Obrigada pela presença de todos. Não deixem de me seguir no meu canal, lá no Instagram, @professoraMonicaCosta. E também, né, acessem o link que tem na minha bio para conhecer os meus cursos. Um abraço!